Boa noite, igreja. Graça e paz. O Senhor tem um propósito em nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus. Gostaria que abrissem a palavra de Deus no Salmo 147. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos já abriram no Salmo 147. Amém. Glória a Deus. O Salmo 147, ele tem como título Louvor ao Deus Todo-Poderoso. Agora é o momento nosso, é o momento de dar início no nosso culto e apresentar o nosso louvor a Deus com os nossos cânticos, amém? O Salmo 147 fala assim: Louvai ao Senhor, porque é bom, amável, cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. Amém? O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças. Entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva, e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos, quando clamam. Amém, Jesus? Nosso Deus é mesmo todo-poderoso. É esse Deus, Ele está falando que Ele providencia tudo para a nossa vida. Quando Ele fala que Ele cobre os céus com nuvens, e que Ele faz cair as chuvas nos céus, as chuvas dos céus vêm para a terra, para que cresçam as plantas e que haja mantimento. Amém? Se Ele cuida dos animais, se Ele cuida dos filhos dos corvos, Ele não vai cuidar de você, de mim? Amém? Ele nos reuniu hoje aqui, numa congregação. Amém? E a palavra aqui diz que louvar o Senhor é muito bom. Esse é o nosso início do nosso culto. Nós sempre vamos começar com os louvores. Louvor de coração, louvor de agradecimento. Praticamente nós encerramos uma semana e estamos dando início à nova semana. E ele fala aqui nesse salmo, para que nós não nos preocupemos, porque Ele está providenciando tudo para a nossa vida. Ele está abençoando a cada um que aqui está nessa noite. Ele está falando que todos os que se congregaram, que ninguém vai sair daqui do mesmo jeito que entrou, porque Ele está colocando uma semana cheia de novidades, amém? Hoje é um culto de Santa Ceia, é um culto maravilhoso, é um culto onde vai nos encher com a sua palavra,
vai encher de paz o nosso coração. Amém? Senhor Jesus, Pai. Pai, nós estamos aqui, Pai, para Te louvar, para Te agradecer, para Te bendizer. Senhor Jesus, que o Senhor entra com todas as providências para os Seus filhos, Pai. Senhor, que o Senhor entre com cura para quem precisa, para quem está com enfermidade. Senhor, entra com cura para quem está com enfermidade espiritual, Senhor. Pai, que o Senhor possa entrar no coração de cada um, como o Senhor entrou na casa de Zaqueu. Naquela casa, o Senhor entrou em todos os cômodos, e ali o Senhor restituiu tudo o que precisava restituir. O Senhor entrou na vida daquelas pessoas, assim como o Senhor está entrando na vida de cada um de nós. Oh, Senhor Jesus, o Senhor é quem está arrumando a nossa casa. O Senhor é que está tirando toda a impureza do nosso coração, da nossa mente. É o Senhor que está enchendo com o Seu Santo Espírito, Pai. Oh, glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, Pai. Nós te agradecemos por isso. Eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas para Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Obrigado. Aleluia. O Senhor é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Oh, glória a Deus. E o seu amor nos atraiu e por isso nós podemos nos alegrar. Amém? Vamos nos alegrar nessa noite tão prazerosa, porque nós estamos no melhor lugar. Que o seu coração possa desejar isso, estar aonde a presença de Deus está. Que o seu coração possa desejar cada vez mais esse Deus. Ele é a nossa herança. Ele é tudo que nós precisamos. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Sua morte
contigo, Jesus. Esse é o desejo do nosso coração. E nós vamos declarar isso em alta voz, em alto som. Eu quero ir para lá. Amém? Sei que na sala do trono está pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está pelo novo e vivo caminho. Eu sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, Jesus. Eu quero ir contigo, pois tu és o caminho, tu és. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo. Sei que na sala do trono está um novo, vivo caminho. Oh Senhor Jesus, te queremos Deus, nós te queremos. Só tu és sincronizado neste lugar, Senhor Jesus. Só tu és santo, santo, santo. O nosso coração está preparado para te receber. Tua doce e santa presença neste lugar. Tudo está preparado aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar.
glória. Enche as nossas vidas, Espírito Santo. Enche as nossas vidas, Espírito. Enche as nossas vidas, Espírito. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu Enche as nossas vidas, enche as nossas vidas, Santo, Santo Deus. Enche as nossas vidas, Santo, Santo Deus. Precisamos mais da tua presença. Encha-nos, ó Pai. Nós queremos a tua presença. Nós queremos o Senhor, Santo Deus. Queremos o Senhor em nós. Ó Espírito. Enche a minha vida, 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 enche-me do teu
Aleluia. Bendito seja teu nome, Senhor. Dê aplausos para Jesus. Receba, Senhor, este louvor. Toda a honra, glória, louvor e adoração é dado somente a Ti, único Deus e verdadeiro Senhor. Bendito seja o Teu nome para sempre. Amém, Jesus. Amém. Assente-se um pouquinho. Nós vamos colher as ofertas e dízimos. Você que vai ofertar e dizimar, faça a sua adoração agora ao Senhor através da oferta e do dízimo. Lembrando que só temos aquilo que Ele nos deu. E você tem algo principal que Ele te deu, a vida. Capacidade intelectual, capacidade profissional e um trabalho. Se Deus deu a você, é porque Ele quer que você também seja um mantenedor da obra dEle. Amém? Então agora, pegue na sua mão a sua oferta, você que vai ofertar, se você vai dizimar, pegue o seu envelope com dízimo, pode fazer através do QR Code que está ali nas colunas, ou se for fazer o uso da maquininha, tem uma maquininha ali ao lado, perto da cantina. Mas vamos orar agora, amém? Pai, entendemos que toda provisão vem de Ti. Tu és o dono do ouro e da prata. Senhor, este imóvel que aqui está, foi o Senhor que proveu, Senhor. É um milagre nós estarmos neste lugar. E nós queremos, ó Deus, que o Senhor continue operando esse milagre. E cada um, ó Deus, que acredita em milagres financeiros, venha o Senhor investir com alegria no Teu reino, ofertando, dizimando, crendo que o Senhor concederá muito mais abundantemente, além do que nós pedimos ou pensamos. É assim que diz a Tua palavra. O Senhor opera muito mais abundantemente, além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Por isso, Senhor, agora cada ofertante, cada dizimista, cada investidor na Tua obra, cada mantenedor da Tua obra, seja, Senhor, agora ricamente recompensado por Ti, e venham prosperar em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus. Sejam livres de doenças, livres, ó Deus, de males, livres do desemprego, livres do fracasso financeiro, livres da falência, em nome do Senhor Jesus. E venham prosperar, ó Deus, pois em meio às crises, o Senhor permanece Deus e Senhor sobre todas as coisas. A Ti, Senhor, nós Te louvamos. Bendito seja o Teu nome para sempre. Amém, Jesus. Amém. Pode entregar o dízimo e oferta, você que vai fazê-lo. Amém. Quero aproveitar e dar alguns avisos. Dia 26 agora deste mês, nós vamos ter a nossa confraternização. Então, se você quiser participar, é crepe doce, crepe salgado, à vontade. Tem um valor a inscrição. Converse com o pessoal lá da cantina, que eles vão falar para vocês sobre o valor. E tem um custo por pessoa. Criança até determinada idade não paga, de determinada idade a outra paga meia, e aí adultos pagam o valor integral. Então vá lá conversar com eles quanto ao funcionamento, amém? Hoje nós inauguramos a nossa cantina Moraxá, olha lá. Então fizemos lá, uma bênção, glória a Deus. E o recurso para tudo que foi montado ali foi através de doação de algumas irmãs. Por exemplo, a Márcia doou um frigobar, teve uma irmã que doou um micro-ondas, e aí foi indo, e outros com recursos da própria cantina, foi montada toda aquela área lá. Então louva a Deus por isso, amém? Não precisou sair do caixa da igreja qualquer centavo para fazer ali a cantina. Então Deus seja louvado. Então quando você, no primeiro domingo de cada mês, que é o dia de ceia, a cantina é da igreja. Do segundo até o último domingo do mês, ela é solidária. Como é assim? Os pequenos empreendedores da igreja vão expor seus produtos, seus alimentos lá, e vão vender e terão recurso totalmente deles. Tá? Não é cobrado nenhuma taxa
na cantina solidária daqueles que vendem. Se você quiser participar, tem algum produto alimentício e quer também fazer parte, converse com o pessoal lá da cantina e eles vão falar para vocês como funciona, tá bom? Muito bem, amanhã tem culto de oração às 8 horas, domingo também, quinta-feira às 8 horas tem culto, dia 10/11, nós vamos ter uma live, não vai ser culto, não vai ser aqui na igreja, vai ser no nosso canal do YouTube, uma transmissão com Ariane Marques, ela é uma sexóloga, então o assunto vai ser sobre, exatamente, é isso daí. Então, dia 10/11, às 8 horas da noite, o Ministério de Homens Local da Igreja convidou essa sexóloga para tratar sobre este assunto, e nós vamos fazer algumas perguntas cabeludas, e você então poderá acompanhar através então da live, que será no dia 10/11, às 20 horas, amém? O CR, terça-feira, às 20 horas, e também nós temos na quarta-feira as casas com os pequenos grupos multiplicadores. Coloque-se em pé agora, por favor. Dados os recados, então nós vamos para a mensagem. Abra sua Bíblia, lá no livro do profeta Jonas, Antigo Testamento. Ah, pastor, eu conheço essa história. Que bom, vai ficar mais fácil. Jonas, capítulo 1, versículo 8. Nós vamos falar sobre um náufrago. A vida de um náufrago. Quero aqui honrar a presença do pastor Davi, sua esposa Vilma, que estão no culto. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Também está aí parte da minha família, meus sobrinhos Abner, Weber. Também está o pai, que é o meu irmão, né, o Francisco. A Gisele está ali atrás. Também o meu outro sobrinho, que é o Fernando, irmão do Felipe. Sabe o Felipe? E a esposa, a Yasmin, e a pequena Elisa, amém? Que bom vê-los aí, amém? Quem mais está visitando hoje pela primeira vez? Tem? Ah, é? Qual é o seu nome? Adeilson, seja bem-vindo, amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Bom, vamos então lá em Jonas, capítulo 1, versículo 8, amém? Todos acharam? Vamos ver a vida de um náufrago aqui. Quem aqui já naufragou alguma vez na vida? Quem? Eu já naufraguei. Jonas capítulo 1, versículo 8. Então lhe disseram: declara-nos tu, agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde você vem? Qual é a sua terra e de que povo és tu? Amém? Vamos entender a vida desse náufrago. Amém? Feche seus olhos. Querido Pai, quero te agradecer, Senhor, por esta noite, pela vida de cada um que aqui está, por cada homem, mulher, jovem, crianças, por aqueles que estão ainda vindo ao culto, chegando. Pai, peço-te, Senhor, venha abençoar cada um. Por isso, Deus, agora submeto todo o espírito ao senhorio de Jesus Cristo, Senhor, para que somente o Espírito Santo de Deus fale neste lugar. Qualquer outro espírito que não procede de Deus se cale, caia por terra, saia em nome do Senhor Jesus. Pai, se não for para falar a tua palavra, mata-me nesse altar, mas não permita que eu abra a boca. Mas se for, ó Deus, para falar a tua palavra, dá-me ousadia, intrepidez, coragem, discernimento. Usa-me pelo teu Espírito para falar como a tua palavra é, em nome do Senhor Jesus. E que todos nós sejamos, Senhor, fortalecidos, robustecidos pela tua palavra, pelo poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Abençoe-nos, ó Deus, nesse momento, que os nossos ouvidos estejam atentos, que o nosso coração seja um solo fértil para receber a boa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Vamos ler de novo? Então lhes disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde você vem? Qual é a sua terra? De que povo és tu? Amém? Assente-se, por favor.
Todos nós, em algum momento, em alguma fase da nossa vida, fracassamos. Todos nós. Se não fracassou no casamento, fracassou no namoro ou no noivado. Se não fracassou na vida financeira, fracassou nos estudos. Se fracassou não fracassou numa carreira profissional, talvez tenha fracassado em alguma empresa em que trabalhou. Todos nós, infelizmente, carregamos uma história de naufrágio, algo que aconteceu, que pode ter sido por nossa causa ou pode ter sido por causa de terceiros, por alguma coisa que nos envolveu. Mas o que é importante entender é que de uma maneira ou outra nós já naufragamos na vida. Eu me lembro que quando eu entrei no Banco Santos em 2003, eu não sabia que em 2005 ele iria falir. Então, quando o Banco Santos faliu, eu naufraguei junto com o banco. Existem histórias na nossa vida que elas nos levam a naufragar. E existem decisões na nossa vida que já apontam o naufrágio, mas mesmo assim queremos insistir. Então nós vamos hoje entender um pouco o naufrágio de Jonas. Fala-se muito sobre a história dele, da pregação para Nínive, o contexto que ele foi engolido pelo grande peixe, tudo isso é muito bom, mas vamos entender agora a vida desse homem e o caminho que ele foi tomando em um naufrágio. A primeira coisa que nós precisamos perceber é que logo no capítulo 1, versículo 1 de Jonas, diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas. Ele é do mesmo tempo de Amós, ele era profeta em Israel, no período das tribos divididas, ele era um dos profetas menores pela quantidade escrita em seu livro, ele é conhecido como profeta medroso, ele é conhecido como profeta fujão, ele tem muitos rótulos. Mas a verdade é que há uma história por trás das coisas que rotularam Jonas. Então a primeira coisa é que Jonas tinha um chamado profético. Jonas tinha um... É só para saber se tem alguém acordado. Jonas tinha um... tem meia dúzia acordado, já está bom. Então Jonas tinha um chamado profético. E a Bíblia fala que veio um chamado específico para um povoado, os ninivitas, que eram conhecidos como bárbaros, que eles eram homens violentos. Todos já sabem a história, homens violentos, cruéis, sanguinários, não tinham misericórdia de ninguém. Era um povo que não tinha jeito dentro daquilo que nós conhecemos hoje como pessoas ruins. Mas Deus é misericordioso, diga. Já tenho 8 pessoas acordadas, já melhorou. Bom, Deus é misericordioso e Jonas, ouça bem isso, Jonas sabia exatamente esse ponto. Que Deus era e é misericordioso. Então no capítulo 1, versículo 1 diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus deu uma palavra profética, falou: vai lá, profetiza contra. Veio até mim toda a maldade que existe neles. Vai lá. Jonas se levantou e foi, é isso? Jonas se levantou e se dispôs a fugir. Por quê? Porque Jonas conhecia Deus. Quando nós conhecemos Deus, nós sabemos que Deus estará agindo com misericórdia.
Acabou. Se você não gosta de alguém, o problema é seu e não de Deus. Porque Deus é misericordioso com esse alguém também. Então Jonas sabia disso. Versículo então de número 3 diz que Jonas se levantou para fugir de diante da face de Deus. Então ele vai, compra uma passagem para Tarsis, paga a sua embarcação. Olha só, o naufrágio dele começou ali. Primeira parte do naufrágio foi se dispor a não fazer o que Deus mandou. Então olha aqui para mim. Sabe quando é que você está naufragando? Quando você começou a naufragar, quando você parou de obedecer. O apóstolo Paulo chega a dizer: corrieis bem, o que vos impediu de continuar correndo? Então o nosso naufrágio, a nossa falência, a nossa depressão, ou seja, queda, começa no momento em que paramos de obedecer à voz de Deus. E todos nós, em algum momento, fizemos isso. Por medo, que foi o caso de Jonas, ou por extrema coragem, que acha que a coragem, na verdade, é um orgulho, ou simplesmente porque não acreditou que era Deus. Então o caminho que Jonas começa a traçar, o destino dele para o naufrágio, foi ir contra o que Deus havia dito. E quando ele faz isso, ele altera uma parte da história dele e do destino. Mas Jonas era profeta. O chamado dele, mesmo ele em obediência, em desobediência, isso ferveria dentro dele. Ele pega o navio, ele entra na embarcação, e daqui a pouco Deus fala: ah, Jonas, você acha que vai ficar bem assim? Você vai me desobedecer e vai ficar tudo certo? Você acha que você vai sair do alinhamento que eu tenho para você e você vai ficar bem? Você acha que eu te dei uma ordem e que você pode sair dela e então o outro vai cumprir? Não, Jonas, é você que vai ter que fazer aquilo que eu disse para você fazer. Eu vou abrir aqui, eu não gosto muito de fale um para o outro, e tem muita gente que não gosta disso, até posta, eu odeio o pastor que manda falar um para o outro, mas agora você vai fazer isso. Você vai olhar para alguém e falar assim: olha, não fuja do que Deus te chamou para fazer. O destino pode ser desastroso. Aí, dá um sorriso agora para a pessoa. Tira até a máscara e dá um sorriso. Ah, isso. Nós não podemos fugir. Você entendeu, não? Aí, Jonas vai. Deus manda tormenta lá no mar. O barco começa a sacudir. Ali estavam talvez alguns fenícios. Eles adoravam alguns deuses, entre eles Baal. E aí eles começam a questionar por que estava acontecendo aquilo. Era um presságio, era algo mal, não estava dando tudo certo. Eles tinham como homens de embarcação, eles não tinham previsão daquele tempo. Eles acessaram lá o site do Clima Tempo, não ia chover. Eles viram tudo, pelo conhecimento que eles tinham na época, não, aquilo ali foi algo que não estava nos planos. Uma tempestade naquele momento não estava nos planos, não tinha nenhum sinal de que iria acontecer aquilo. Então eles pensaram: os deuses, olha só, os deuses estão bravos conosco. Alguém aqui infligiu contra um Deus. E nós precisamos descobrir quem é. E começam então a ver, daqui a pouco, alguém está lá dormindo no barco. O nome deste alguém é Jonas.
O profeta que não queria nem ver o que estava acontecendo, não queria se envolver com nada, sabia ele que ele estava errado, mas sabe aquele negócio que a gente sai assoviando? Não foi eu, não é assim? Jonas estava assim, assoviando, está tudo certo, vou ficar aqui na minha, quietinho, ninguém vai saber nada. Mas eu quero te dizer uma coisa, quando Deus tem um propósito na sua vida, você pode se esconder aonde for, Deus vai resgatar você. Se Ele tiver que fazer uma tormenta para trazer você de volta, Ele fará. Não houve amém. Amém. Então, se você está passando por um momento turbulento, comece a entender que Deus está te alinhando, trazendo você para um alinhamento com Ele. Bom, a Bíblia fala então que Jonas, ele percebe tudo aquilo, vão até ele, versículo de número 5, diz assim: temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, cada um procurava lá o seu Deus. E lançavam no mar as fazendas, ou seja, os equipamentos, os pesos para o barco não naufragar, não afundar. Tudo que estava no navio foram jogando. Aliviavam o peso. E ali Jonas, porém, desceu nos lugares do porão e deitou e dormia um sono profundo. Quero te dizer que no campo espiritual, quando nós saímos da obediência a Deus, o nosso estado espiritual é de letargia, sono profundo. Quando nós saímos do alinhamento do que Deus tem para nós, entramos no estado de letargia, sono profundo. Então Jonas está lá. E aí, o mestre do navio, o capitão, vai até lá e pergunta, chega até ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia uns aos outros: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. Então eles começaram a fazer lá as sortes, começaram a lançar as pedras, começaram a descobrir quem era. Aí fizeram lá, opa, e Jonas, é esse cara, é por causa dele. E aí vem as 4 perguntas que iriam definir o destino de Jonas. Então a primeira coisa, qual é a sua ocupação? O que você faz da vida? Qual é a sua profissão? Qual é o seu ganha-pão? Eu quero que você pare aqui comigo e entenda algo. Todos nós temos um quinhão nesta terra. Todos nós fomos feitos por Deus com habilidades. Todos nós temos capacidade, seja física ou intelectual. Todos nós temos. Todos temos uma habilidade que nos faz avançarmos e ser então o nosso ganha-pão. Então a primeira coisa que ele pergunta é: qual era a sua profissão? Qual era a sua ocupação? O que você faz? O que você faz da vida? Quem é você? Então eu te pergunto, aquilo que você faz da vida, a sua profissão, a sua ocupação, é algo que glorifica a Deus, sim ou não? Aquilo que você faz está gerando frutos de bênção? A sua ocupação é algo que denigre ou glorifica o nome do Senhor? A sua profissão é honesta, é justa, é santa? Aquilo que você faz engana alguém? Então a primeira pergunta é: quem é? Qual é a sua ocupação? O que você faz da sua vida? Qual é a sua profissão? Qual é o seu campo de atuação? Se você não sabe qual é o teu campo de atuação na vida, você já na área financeira, você está sem destino.
Se você não sabe que caminhos chegar, que caminhos seguir, você não vai seguir a caminho nenhum, e qualquer lugar vai servir para você. Então qual é o teu campo de ocupação? Então você, homem e mulher, você não está vencendo na área profissional, na sua carreira, porque você talvez ainda não tenha definido qual é a sua ocupação. Quem você é. E você precisa definir. Eu faço de tudo um pouco, então você não é nada. Eu lavo, passo, cozinho. Não. O que você é? Qual é a sua ocupação? A ocupação de Jonas, ele era profeta. Só que ele não cita aqui. Nós vamos ver. A segunda pergunta que é dada a ele tem a ver com o destino. De onde você vem? Porque ir, eles já sabiam. A embarcação estava com o destino certo para Tarsis. Então, peraí, de onde você vem? Eu sei que o destino final é Tarsis, mas alguma coisa está acontecendo agora e nós não vamos chegar em Tarsis. Talvez você até saiba de onde você veio. Você conheça um pouco da sua história. Mas isso é destino final. Você está fazendo de tudo para chegar num ponto final seguro? Ou você está gerando as intempéries? Você que está fazendo com que o mar fique revolto. São as suas decisões, são as coisas que você está fazendo, é a sua fuga, é o seu medo, é a sua preocupação que está fazendo com que o mar fique revolto. De onde você vem? Declara qual é o destino que você quer. Você vem por quê? Jonas estava indo para o lugar errado. Qual era o destino daquela embarcação? Tarsis. Qual era o destino que Deus queria que Jonas fosse? Nínive. Então alguma coisa estava errada. Não era o ponto de partida, mas foi o caminho traçado para um ponto final. Eu sou migrante, não imigrante. Migrante, por quê? Porque eu nasci em Pernambuco, meus pais vieram para São Paulo e aqui eu moro. Então migrei, ou minha família migrou de Pernambuco para cá, e aqui nós nos estabelecemos, em São Paulo. Então eu sei de onde eu vim. Eu sei qual é a história da minha família. Mas agora o que eu vou fazer? Qual é o destino que eu vou dar aos meus filhos? Qual é o porto seguro que eu levarei eles? Qual é a voz que eu estou ouvindo? É a minha voz? É a voz de Deus? A voz do medo? A voz da indecisão? Então, o segundo ponto, de onde vem, é para nos lembrarmos qual é o nosso destino final. Jonas sabia de onde ele vinha. E sabia que ele estava seguindo para o destino errado. Tarsis não era o lugar que Deus queria que ele estivesse. Mas para ele seria mais cômodo. Ele não teria que fazer com que o seu ministério florescesse, fosse colocado em cash, fosse julgado. Ele não seria visto como o homem de Deus, a voz divina. Então, para ele Tarsis estava bom. Ele estava fugindo de um destino que Deus tinha para ele.
E talvez você esteja fugindo daquilo que Deus chamou você para fazer. E você está tendo fugas, está procurando outros destinos que não é o que Deus traçou para você. Então, o mar fica revolto. Essa foi a segunda. A terceira pergunta é: qual é a tua terra? Aí ele fala de localização. Qual é a tua terra? Eu venho da região do norte, eu vim da região do nordeste, eu vim do sudeste. Não, então qual é a tua terra? Você veio exatamente da onde? E eu disse, eu vim de Pernambuco, não foi? Só que a minha localização, de onde eu nasci, Mirandiba, a cidade é de primeira lá, porque se você coloca a segunda marcha, você passa da cidade. Então, de tão pequena que ela é. A localização. Ele era de Israel, ele era profeta, ele era alguém que recebeu uma voz de Deus, aonde ele estava, para fazer uma missão em uma outra nação. Mas ele quis fugir. Qual é a sua localização? Ele pergunta qual é a sua terra. Ele não fala para que terra você vai. Fala, qual é a sua terra, localização, aonde você está hoje, é onde Deus quer que você esteja? Na área profissional, sentimental, familiar, financeira, ministerial, você está na localização geográfica que Deus quer, ou você está ainda naufragando nisso, não sabe qual é a sua localização? Localização. Aonde você está agora? Onde está sua mente? Onde está seu coração? Porque a Bíblia fala que onde estiver o seu coração, ali estará também o seu tesouro. Você só vai prosperar naquilo que Deus colocou você para ser. Então, localização. Daqui a pouco nós vamos ver a resposta de Jonas, mas vamos ainda nas perguntas e vamos para a quarta. A quarta é: de que povo você é? Fala, mas pastor, uma coisa está ligada à outra, é verdade, está totalmente ligada à outra. O povo tem a ver com a origem. Qual é a sua origem? Sabe, esses dias atrás fui fazer exame de sangue, começou para fazer uma cirurgia da hérnia. Então, na cirurgia, o cardiologista pediu um exame de sangue que vinha até etnia. Alguém já viu esse tipo de exame de sangue, não? Que vem a etnia? Pois é, fiz o exame de sangue, está lá, etnia. E aí vem lá na parte de sangue, na parte de etnia, 58% África. Através do exame de sangue, a minha origem, África. Eu falo, meu Deus, como pode no sangue? Aí eu me lembrei de uma coisa. Minha mãe, e isso eu já contei aqui na igreja, minha mãe era filha que não conhecia o pai. Era a única morena, vamos assim dizer, da família. Está aí meu irmão Francisco que pode falar disso. A minha irmã Socorro que pode falar disso. E ela era a única morena, morena Jambo. E ela tinha um problema muito grave. Ela não gostava de pessoas negras. Não é verdade? Não é? E sabe por quê? Porque ela sofreu a vida inteira com isso. E ela não descobriu a origem dela. Ela morreu sem saber o nome do pai dela. Morreu carregando uma marca. Então, na hora que eu vi o meu exame de sangue, 58% África, eu falei, oh, aleluia, descobri a origem da minha mãe. Meu pai é branco,
vermelho. aquele sujeito quando sorri fica vermelho, né, Mona? E aí, você olha minha mãe, se olhar a foto, você vai ver. Então eu falei, Senhor, eu tenho uma origem. Eu louvei a Deus. Então a pergunta é, qual a sua origem? E a sua origem traz o que de informação a você? A sua origem traz informações genéticas, traz também informações psicológicas. A sua raiz familiar determina alguns acontecimentos em você. Algumas decisões meio que inconscientes. Alguns traumas. Por causa da sua origem. Mas a origem de Jonas, ele era israelita. Só que ele era de um povo dividido. A origem, filho de Abraão. A origem, descendente de Jacó, um dos filhos descendentes de Jacó. A origem, reino dividido, reino sul e reino norte. A origem, Deus falava com um lado, Deus falava com o outro. A origem, Deus quer o que de mim? Então nós começamos a olhar para a nossa origem e começamos a perguntar, peraí, Deus, lá na minha história Deus falou esse, com aquele, falou com meu pai, com minha mãe, com meu avô, meu bisavô, falou, qual é a minha origem? A minha origem me levará ao quê? Então você tem uma origem, e essa origem pode estar conduzindo você. E ele pergunta exatamente sobre isso, sobre a origem, de que povo você é, qual é a sua raiz familiar. Então eu venho de uma raiz familiar, onde a minha mãe não conheceu o pai dela, mas que um homem amou demais a minha avó e assumiu a paternidade da minha mãe. Minha avó ainda grávida, ele a amou e assumiu. Então, o velho Manuelzinho, Manuel Gomes da Luz, se casou com a Chiquinha de Carvalho e assumiu. Só que a minha mãe era a única de origem negra. Dentro da própria filha, dentro da própria família, sofreu rejeição. E ela então dava o que ela recebeu, ela rejeitava. Você está entendendo? Até que um dia, Deus curou ela dessa rejeição. Mas isso já na velhice. A tua origem pode estar causando algo em você, te levando a decisões que não são saudáveis. Eu estou abrindo algo familiar, algo íntimo aqui. Poderia nem abrir. Hoje até a Natália, vou brincar, a Natália falou comigo, eu passei essa semana com a minha família lá em Olímpia, então estou um pouco mais, coradinho, Aí ela chegou e me disse, pastor, você está quase, eu falei, eu gostaria de estar na sua cor. Foi ou não foi? Porque eu não tenho trauma nisso, a minha origem foi curada. Eu me alegro com a minha origem. Mas muitos de nós escondem a origem. Tem medo de serem, de alguma maneira, isolados, julgados, condenados, separados por causa da origem. Mas Deus não quer que você esqueça das suas origens.
Porque você nasceu da onde Deus quis que você nascesse, do pai e da mãe que Deus quis que você nascesse. Então não rejeite a sua origem, ame a sua origem e deixe o sangue de Jesus cuidar do resto. Amém? Então a origem duvidosa de Jonas, uma origem partida, fez com que ele não soubesse o destino que iria tomar. Para alguns não afeta nada, mas para outros sim. E isso afetou Jonas. Ele não entendia muito bem a origem dele. E então essas perguntas startaram algo dentro do coração de Jonas. E ele então dá uma única resposta para as 4 perguntas. E ele diz: eu sou hebreu. Eu quero que você entenda. Ele não disse, eu sou israelita. Ele não falou, eu sou de Israel, da tribo das 10 tribos. Ele não disse, eu sou de Efraim. Ele não disse a origem de seu pai, eu não sou filho. Ele não disse, sou filho de Amitai, não. Ele não disse de qual tribo ele tinha nascido. Ele então aponta lá para Gênesis, onde ainda era um único povo, o povo chamado de hebreu. O povo queria ocupar a terra que manaria leite e mel. O povo que estava conhecendo e tendo um relacionamento com Deus. Um povo que ainda estava se desenvolvendo através de Abraão, Isaac e Jacó. Ele vai à origem. A resposta dele vai toda para a origem. Eu sou hebreu. Você está entendendo aqui comigo? Ele não vai num ramo. Eu posso dizer, eu sou brasileiro. Tem um dos meus irmãos, que nasceu lá também em Pernambuco, mas fala que nasceu em São Paulo, porque tem vergonha de dizer que nasceu em Pernambuco. Somos em 10, né? Cada um. Eu tenho maior alegria de dizer que nasci em Pernambuco, na cidade de Mirandiba. Porque para mim é cidade de primeira, como eu disse para vocês. Pois a segunda marcha passou da cidade. Mas tem gente que nega a origem. Então ele chama o que está lá em Gênesis 24, sobre o povo hebreu. Então ele traz a origem. Eu sou hebreu e temo ao Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Então quero te trazer a uma origem agora. Você é o ser que Deus desenvolveu a partir de um povo hebreu. Todos nós carregamos dentro de nós alguma semente hebraica. Não existe mais puro sangue. Todos nós somos miscigenados de alguma coisa, de alguma forma. Não, mas meu pai nasceu na Itália, minha mãe também nasceu na Itália, meus avós nasceram na Itália, ok. Em que período, em que ano? Foi da diáspora? Então, judeu. Não, mas sou lá de Portugal, tal, meu pai, ok, foi descendente da diáspora, da dispersão, então são judeus sefarditas. Nós precisamos entender que a nossa origem vai além dos hebreus. A nossa origem está em Deus, que criou os céus e a
Quando eu entendo a minha origem, então eu entendo o que Jesus veio fazer. Nos trouxe um relacionamento com o Pai. E nos tornou um com Ele, como está em João 17. Pai, que Ele seja um conosco, assim como eu sou contigo. E Ele nos chamou então de filhos de... Você está perdido na sua origem. Filhos de... A colinha foi boa, né? Vamos lá. Filhos de Deus. Então qual é a sua origem? A sua origem está em Deus. Desde o primeiro homem formado no pó da terra, formado pelas mãos de Deus, a sua origem está em Deus. Então, se a sua origem está em Deus, você precisa voltar-se ao Criador e entender qual é a área da sua vida que você assumiu o comando e tirou das mãos dele. Jonas assumiu o comando da missão, tirou das mãos de Deus. Deus disse: vá a Nínive, e ele foi para Tarsis. Foi necessário uma turbulência muito grande, adivinhação em meio à jornada, para que então fosse apontado como culpado. Quando ele fala suas origens, então o seu chamado era maior, e o povo fala: ore ao seu Deus. Olha só como o chamado de Jonas aflora. Então disseram, versículo 8, declara-nos tu agora, ou melhor, versículo 9, e eles lhes disseram: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor, e disseram: por que fizestes tu isto? Pois assim sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque Ló tinha declarado. Disseram: que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais as ondas. Ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Jonas assume a culpa, assume a responsabilidade. Aqui ele se lembra quem ele é. Olha aqui para mim. Pare de culpar pessoas pelos seus erros. Pare de culpar pessoas pelos desvaneios, pelos naufrágios, por tudo que acontece de errado na sua vida. Pare de procurar um culpado, seja governo, ou seja família, ou seja quem for. Pare de usar essas muletas. Assuma a sua culpa, a sua responsabilidade. Ah, pastor, mas Jonas, ele foi lançado ao mar, poderia ter morrido, é verdade, mas quando você assume a responsabilidade, Deus te traz de volta ao centro da vontade dEle, amém? E foi isso que aconteceu com Jonas. Lançaram Jonas no mar. O mar se aquieta, só que no versículo de número 17 diz assim: deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites na noite de um peixe, um sepultamento. Jesus usou isso como um símbolo de que ele ficaria 3 dias e 3 noites debaixo da terra. Jonas, então, lá ele faz a oração de um náufrago. Só pode ser atendida quando se assume a responsabilidade. Você está entendendo? Assume a responsabilidade. Que você está naufragando porque você tomou a decisão errada. Vai até Deus como Jonas fez e veja esta oração. E se você quiser ler agora comigo esta oração, leia e faça ela. Capítulo 2, versículos 1 ao 9.
Orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno eu gritei e tu ouviste a minha voz. Nesse versículo ele fala: eu entendi que iria morrer, fugi do propósito, fui agora lançado ao naufrágio, o destino meu é a sepultura, eu serei agora tragado pela morte, mas eu gritei a Deus e Deus me ouviu. Amém. Se o destino traçado para você tem sido a destruição, a morte, clame aquele que responde, porque Ele nunca te abandonará. Amém? Então Jonas continua a oração. Porque tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, na corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado eu estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Ele mostra que tinha ainda fé em seu coração. Eu vou tornar a ver. Eu vou tornar a ver o lugar santíssimo do Senhor. Eu vou entrar na presença de Deus. Eu não vou ficar no lugar de naufrágio, eu não vou ficar no lugar de dor, eu não vou ficar aqui plantado esperando a morte, eu não vou continuar naufragando, eu vou tomar uma decisão, eu voltarei ao lugar de culto, o templo da santidade. E as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça, eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra cercaram-me sobre mim para sempre, mas tu livrastes a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração, no templo da tua santidade. Ele fala: a minha oração está aqui, entrou na tua presença, aonde o Senhor está, o Senhor me ouviu, aqui você pode orar, Deus está te ouvindo, em nome de Jesus. Entrou a minha oração no templo da tua santidade. Os que observavam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifícios com a voz do agradecimento. O que eu disse que faria, farei. Do Senhor vem a salvação. Pagarei o meu voto. Ele fala: Senhor, eu entro em agradecimento agora. E eu restauro o que eu perdi. Vou cumprir o meu voto. Vou fazer a minha parte. E aí eu quero falar algumas coisas que nós fazemos de voto e nos esquecemos. Então você tinha dito para Deus: Senhor, se o Senhor me der um emprego, eu não vou mais faltar na igreja. Se o Senhor me der um carro, eu vou te servir melhor. Senhor, se o Senhor me der tal pessoa para eu casar, ou tais filhos, se o Senhor me der isso, me der aquilo, eu vou te servir, eu vou tocar, eu vou cantar, eu vou pregar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas as intempéries vieram, o naufrágio chegou e você se esqueceu. Você fugiu da responsabilidade. Então volte a pagar os seus votos. Senhor, se o Senhor me der emprego, eu serei dizimista, e não tem sido. Como está tudo errado, Senhor, eu estou em dívida. Claro, você parou de cumprir o seu voto com Deus. Se sair tal ação, vou fazer uma oferta ao Senhor. Você não cumpriu. Quem mandou você falar? Você falou, tem que cumprir. Se você não tivesse dito nada para Deus, não é para mim não, que ninguém disse nada para mim, falando para Deus, porque a sua oração em oculto, Deus ouve. Tudo que você fala para Deus, Deus ouve. Mesmo que você não tenha dito para ninguém, mesmo que você tenha dito só em pensamento, você precisa cumprir. Então Jonas, ele volta a essa responsabilidade espiritual dos votos, da promessa, do chamado. Como profeta, ele não poderia parar de pregar, ele não poderia descumprir o mandamento de Deus. A morte esperava ele. Então ele fala: pagarei os meus votos.
aí ele vai, e aí olha só, capítulo 3, nós estamos fazendo um sermão expositivo. Capítulo 3, versículo 1 diz: e veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas. Primeira vez, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Veio a palavra do Senhor dizendo, novamente: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te falei. Olha aqui para mim. Até quando você vai deixar o orgulho te dominar e não vai fazer o que Deus te chamou para fazer? Até quando? Você vai esperar o que? A desgraça? Deus, quando coloca algo em nossa mão, Ele não põe em outra mão, Ele quer na sua mão. Então se alegre porque Deus confiou em você algo. Cumpra o propósito. 100 quilômetros aproximadamente a circunferência de Nínive. Ele teria que percorrer aquela cidade em poucos dias. E parar e pregar de local a local. Jonas faz isso. E vai lá e prega. E algo que Jonas temia que acontecesse, aconteceu. A resposta para o náufrago veio, Deus trouxe ele de volta para o centro da vontade, mas o náufrago tinha ressentimentos com Deus. Talvez você tenha. E o náufrago mostra qual era o seu ressentimento. Capítulo 4, versículos 1 ao 3. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou ressentido. Por quê? Porque no capítulo 3, Deus não destruiu os ninivitas, porque os ninivitas se arrependeram do mal que faziam. Jonas ficou ressentido com Deus. Como pode esse povo horrível, esses maldosos? A ira de Deus não se acendeu contra eles porque Deus não matou eles. Uma vez, estávamos ainda lá na Templários, uma pessoa foi visitar a igreja, e chegando dentro da igreja, encontrou um casal de membros na igreja, e falou assim: olha, pastor, eu gostei muito da mensagem, o culto foi uma bênção, mas tem um casal que vem aqui, e eu não quero ficar nessa igreja por causa desse casal. Eu poderia ter falado: não, que isso, irmão, fica aí, está tudo certo. Falei: você está certo disso? Ele falou: tô. Falei: então a porta está aberta para você sair, porque eu não vou tirar esse casal porque você não quer ficar. É ainda uma síndrome de Jonas, ressentido pela graça de Deus. Passando um tempo depois, eu fui descobrir que na verdade eles tinham tido problemas anteriores numa outra igreja por causa de ministério, coisa que Deus já havia resolvido, estava perdoado, estava tudo certo, não era nada de pecado, era um mero orgulho. Então muitas vezes nós ficamos ressentidos porque vemos Deus dando crescimento a alguém, não a nós. Nos ressentimos com Deus, vemos Deus perdoando e abençoando alguém e não a nós, então nos ressentimos com Deus. Jonas ficou ressentido. Então a conversa agora dele com Deus, que precisava de uma cura, era de um ressentimento. Qual é o ressentimento que você carrega aí? Qual é o trauma que você carrega do que você esperava de Deus, esperava uma coisa e veio outra? Você esperava que Deus te desse determinada coisa e não deu. Que Deus te abençoasse, abrisse um emprego ou coisa assim, fizesse você prosperar em determinada área e não deu. Qual é o seu ressentimento? Qual foi a coisa que aconteceu dentro da igreja ou fora da igreja, na sua casa ou na sua família, que você está ressentido com Deus?
Jonas, ele então abre o coração e fala do seu ressentimento. Desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E a oração dele foi a oração de um ressentido agora. A primeira oração foi uma oração de fé, agora ele vê Deus agindo e ele tem uma oração de ressentido, porque ele acreditou que agora Deus faria ele ser honrado e todo o povo morrer. Versículo 2 diz: orou Deus: Senhor, foi isso que eu disse, estando ainda lá na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso e longâmino, em grande benignidade, e que te arrependes do mal. Eu sabia que o Senhor era misericordioso, mas eu não estava pronto para essa misericórdia. Muitos de nós sabem que Deus é misericordioso, quer a misericórdia de Deus, mas não aceita a misericórdia de Deus na outra pessoa. Fulano foi adúltero, não é mais. Fulano foi ladrão, não é mais. Você está entendendo ou não? Quando Deus liberta alguém, Ele liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade que nos liberta. Quando a igreja entende isso, não há ressentimentos com Deus. Ele usa a misericórdia de Deus contra Deus. E aí o versículo 3, ele desiste da vida. Peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida, porque é melhor eu morrer do que viver. Está certo que pode ter aquele pensamento que o profeta que mente, voltando para Israel, seria apedrejado, e se ele se dissesse algo para os ninivitas lá, e não acontecesse, ou eles não acreditassem, poderia morrer na mão dos ninivitas. Está certo também esse pensamento mas esse não é o pensamento fundamental do texto. Então, ele fala: tira a minha vida, eu não aceito essa misericórdia que o Senhor tem, não. Como o Senhor pode amar aquele povo? Como o Senhor pode perdoar aquela pessoa? Então, se você tem alguma coisa contra alguém, se você não consegue perdoar alguém, eu quero te dizer, você está ressentido com Deus. E os grilos cantam cri, cri. Então você vai colocar esse ressentimento para fora. E o Senhor disse, olha só a pergunta de Deus: é razoável esse teu ressentimento? Você acha justo? Você acha certo esse seu ressentimento? Você está falando sério comigo, Jonas? Então, Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, se assentou debaixo de uma sombra, e ali vocês sabem, em alguns textos diz que fez crescer uma aboboreira, mas não é certo que seja um pé de abóbora, pode ter sido qualquer outra planta, uma amoreira, por exemplo, que cresce rápido, e ali ele estava acostumado com a sombra sobre a sua cabeça, refresca seus pensamentos, e ele se apega àquela planta, e daqui a pouco aquela planta morre. Quem aqui tem pet? Tem muita gente que ama mais um pet do que um ser humano. Foi o que fez Jonas. Amou mais uma plantinha do que uma nação inteira. Ele chora, ele fica triste porque a amoreira morre. Versículo número 7 adiante: Deus enviou um bicho no dia seguinte, a subir da alva, o qual feriu a aboboreira ou a amoreira, e essa se secou.
Olha aqui para mim. Deus tem um destino para cada um de nós. Ou você aceita cumprir, ou o seu caminho vai ser mais doloroso. Ai. Entendeu? Faz assim. É isso aí. Aceita, que dói menos. Então, Deus vai lá e fala, peraí, fica tranquilo que eu também sou o Senhor da natureza. Bichinho, vai lá, come. A planta seca. E aí, veja só, e aconteceu que aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, o sol feriu a cabeça de Jonas, sabe aquele mormaço quente? Veio sobre Jonas e ele desmaiou, a pressão dele, ó. E ele desejou em toda a sua alma morrer, falou, eu quero a morte, chega. Aqui já, não precisa levantar a mão. Mas muitos de nós, quase todos de nós, falaram, chega, eu não aguento mais, Deus me leva. Né? Desce até catarro do nariz. Aquela coisa nojenta. Ressentimento. Ele então vai lá e fala, melhor me é morrer do que viver. Sabe aquele momento que você fala, chega, não aguento mais. Se for para viver assim, eu prefiro morrer. Se for para continuar assim, eu prefiro morrer. E aí, disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa de uma planta, vamos assim dizer? E ele disse, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse, Senhor, tivesses compaixão de uma planta, na qual não trabalhou, nem fizesses crescer, que de uma noite nasceu, na outra noite morreu, e não terei eu misericórdia de uma grande cidade como Nínive? Então olha aqui para mim. Esses dias eu vi um culto numa igreja, culto pet. Eu falei, poxa, qual cachorrinho vai tocar guitarra, teclado, contrabaixo, bateria? É até legal, bonitinho, né? Está perdendo, não é isso. Se você ama mais um animal, uma planta, do que um ser humano, você está ressentido com a obra de Deus, a obra-prima de Deus que é o ser humano. Ah, pastor, mas tem ser humano que não vale o que o gato enterra. É verdade. É verdade, eu concordo. Mas até mesmo para esse que não vale o que o gato enterra, o sangue de Jesus foi derramado. Então quem é você para amar mais uma coisa criada por Deus, um animal ou um vegetal, uma planta, do que a obra-prima da criação? O ser humano que ele formou com as próprias mãos. Então está tudo fora de ordem. E você precisa colocar agora a coisa na ordem. A salvação, pastor, lá no céu vai ter pet? Não. Nem pet shop. Nada disso. Não. A Bíblia fala que andarão juntos o leão e o cordeiro, mas será que na terra, durante 1000 anos de paz, que nós vamos viver aqui? Agora a Bíblia não fala que lá estaremos entre cães e gatos. Eu estou usando isso como exemplo porque é a moda. Se tem mais pet aberto do que hospital pediátrico. As pessoas estão gastando mais dinheiro com animais do que com crianças. Tem crianças passando necessidade em casa, enquanto animais estão sendo alimentados com ração premium. Eu não tenho nada contra. Eu amo animais.
mas eles estão para nos servir, nos alegrar, não como primazia. Talvez hoje eu tenha perdido um monte de amigos aí. Mas se você me provar na Bíblia que eu estou errado, eu de púlpito peço perdão. Então nós vamos agora falar com Deus sobre ressentimentos. O que o ressentimento está causando em você? Aquele náufrago, ele tem então uma consciência do seu ressentimento. Aí o desejo de morte dele muda. A maneira como ele estava vendo a plantinha mudou. Versículos 10 e 11 do capítulo 4. Disse o Senhor: tivesse compaixão da aboboreira, na qual não trabalhasses, nem fizesse crescer, que de uma noite nasceu, na outra noite pereceu. Não hei eu de ter compaixão de uma cidade grande como Nínive, em que estão, mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais. Olha só. Falou: você não está tendo entendimento, põe a mão na consciência. Você acha que eu não vou ter compaixão de 120.000 pessoas, que não tem discernimento nenhum do que é certo, do que é justo, do que é honesto, do que é puro, do que é verdadeiro, não sabe o que é a mão esquerda e a mão direita? Existem muitos animais também lá. Se eu matar os homens, todos os animais morrerão também. Eu, quando entro no Instagram, uma das coisas que eu mais curto são resgates de animais. Tem algumas histórias lá que eu até choro. Quando eu vejo lá que tem um animal que não tem as duas patinhas traseiras, e vai lá, alguém resgata, muda a história daquele animalzinho. Você põe até uma rodinha, né, que agora existe. Olha, é algo maravilhoso. Aí olhamos para algumas áreas do nosso país, Nordeste, alguns países como na região africana, crianças morrendo com fome, com sede, cheias de doença. Laboratórios usando eles como cobaias, sendo destruídos. E não há uma misericórdia nossa. Então nós precisamos restaurar o nosso ressentimento. Só conseguimos odiar alguém porque estamos ressentidos com Deus. Coloque-se em pé. Ai, pastor, por que foi mexer nesse ponto? Essa semana eu orava a Deus, falava: Senhor, está me vindo muito Jonas. Eu queria saber do Senhor, se o Senhor quer que eu fale sobre Jonas. Não era porque eu estava lendo, não, o livro de Jonas, não. E Deus falou ao meu coração: Jonas naufragou. Conheça a história de um náufrago e o ressentimento que ele tem. Eu já estive ressentido com Deus. Todos nós, em algum momento, nos ressentimos ou estamos ressentidos com Deus. Então nós precisamos agora entender qual é a raiz disso. E nos depararmos com Deus que, mesmo orando, pedindo a morte, e Ele não responde porque Ele não quer a sua morte. Ele quer a sua vida. Você morto, você não vai produzir nada para Ele. Você vivo vai produzir muito. E o seu testemunho resgatará muitos.
Então tem oração que Ele não vai te responder mesmo. A primeira oração de Jonas, que foi aquela oração dentro do ventre do peixe, Deus ouviu. As outras duas orações de Jonas, pedindo morte, Deus não ouviu. Mas por que não? Porque Ele olha para o nosso coração e Ele vê os ressentimentos que estão aí dentro. E Ele sabe qual é a sua origem. E Ele sabe qual é o seu destino, que é o que Ele tem para você. Bem sei eu planos que tenho acerca de vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o quê? Um futuro brilhante ou o fim que desejais. Então você vai falar com Deus: Senhor, sim, eu estou ressentido. Eu não aceitei tal coisa que aconteceu. Eu não concordei com o Senhor. Porque não adianta você querer esconder, mas eu posso falar isso para Deus? Claro que pode. Você já está dizendo em atitudes. A palavra é só a confirmação do que Deus já sabe. Quando você não fala para Deus, você está se enganando. Então você vai falar para Deus: Senhor, eu não concordei com o que aconteceu. Eu não concordei com essa doença, eu não concordei com aquele desemprego, eu não concordei com aquela casa, eu não concordei com aquele emprego, eu não concordei com aquele carro, eu não concordei com a minha vida, eu não concordei com o meu casamento, eu não concordei com o meu filho, eu não concordei com a minha filha, eu não concordei com o meu pai, eu não concordei com a morte, eu não concordei com a vida. Sei lá, cada um sabe o seu ressentimento. Mas você vai falar com Deus. E Ele vai restaurar a sua origem. E vai curar a sua história, para que você cumpra o destino profético que Ele tem para você. O intercurso são as coisas erradas que nós fazemos, como Jonas desobedeceu, não mudam quem é Deus. Só nos trazem sofrimento. Mas não muda quem é Deus. Deus não vai deixar de cumprir algo que Ele prometeu porque você não cumpriu. Não. Ele é fiel, Ele permanece fiel, mesmo que sejamos infiéis. Está escrito. Então você vai falar com Deus: Senhor, eu estou ressentido, sim. Eu não queria tocar nesse assunto, mas o Senhor, já que o Senhor quer, então eu vou falar. Fala para Deus. Porque Ele realmente chamou você hoje aqui, só veio hoje no culto da noite, ressentidos. Que precisam de cura. Então você vai falar com Deus sobre o seu ressentimento. Seja com quem for, como for, todos esses ressentimentos que você possa dar o nome, apontam somente para Deus. Está ressentido com seu pai? Aponta para Deus. Com sua mãe, aponta para Deus. Com seu irmão, aponta para Deus. Com Deus, já está direto para Ele. Então eu chamo você agora para uma oração e você vai ficar à vontade. Se você quiser se ajoelhar aí, você se ajoelha. Se você quiser sair de onde você está, porque não quer que ninguém ouça o que você vai falar com Deus, vai para um cantinho, vai para um lugar mais vago, tem espaço aqui na igreja, mas é você e Deus agora. Rasga o teu coração. Fala do que está ferindo você aí dentro. Esse ressentimento que você não quer mais carregar, porque esse ressentimento está naufragando você. Você está com um período cíclico na vida. As coisas não acontecem por causa do ressentimento. Você não consegue mais amar alguém por causa do ressentimento. Você não consegue mais acreditar em um casamento por causa do ressentimento. Você não consegue mais um emprego novo por causa do ressentimento. Você não consegue se destacar na área que você era destaque por causa do ressentimento. Você não consegue cumprir o ministério que Deus te deu por causa do ressentimento. Você não volta para Deus por causa do ressentimento. Então você vai falar com Deus agora. Porque só existe uma pessoa aqui que nos conhece melhor do que nós mesmos.
Deus. Vocês estão entendendo? Então fique à vontade. Se quiser se ajoelhar, se ajoelhe. O ministério de louvor suba à frente. Se não tiver ressentimento, você pode subir para tocar. Se tiver, não sobe para tocar, mas apresenta o ressentimento primeiro. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, a igreja se une agora em oração após a palavra que nós recebemos, porque primeiro esta palavra falou comigo, primeiro feriu a mim, primeiro tratou o meu ressentimento, para que pudesse, Senhor, tratar com a igreja. Eu sei o que é ter ressentimento, Senhor. Eu sei o que é ter ressentimento até mesmo contra Ti. Mas o Senhor é amoroso como Jonas assim enxergou. Piedoso, longâmino, bondoso, misericordioso, benigno. Então o Senhor olha para nós como criação Tua. E o Senhor nos ama incondicionalmente. Mas cada um agora, Senhor, de joelhos, ou em pé, ou sentado, está apresentando a área de ressentimento contigo. Alguns, ó Deus, até mesmo por causa do orgulho, para não querer demonstrar que estão ressentidos, simplesmente colocaram uma pedra por cima, mas estão mentindo contra si mesmos, porque o ressentimento está aí dentro guardado, e o teu Espírito revela. Que agora, Senhor, se encoraje e arranca o orgulho e venham tratar esse ressentimento. Pois não haverá necessidade de pedir perdão a ninguém ou falar com quem quer que seja sobre esse ressentimento, a não ser contigo. Esse momento que o Senhor liberou esta noite, esta palavra, é de uma conversa direta, um papo direto com o Senhor, tratando os ressentimentos ministeriais, familiares, profissionais e em todas as áreas. Por isso, Senhor, derramamos o nosso coração agora a Ti, Senhor. Que esta palavra, Senhor, que feriu o meu coração, venha ferir o coração de cada um que aqui está, a ponto de curar o ressentimento. E venha, Senhor, tirar agora cada um que está no naufrágio, naufragando nas finanças, naufragando no ministério, naufragando no casamento, naufragando na amizade, naufragando na vida. Oh Senhor, traga-os ao verdadeiro sentimento agora, não o ressentimento, mas o verdadeiro sentimento. Como diz a Tua palavra, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o Senhor, o sentimento de amor a Ti e ao próximo. Oh Deus, que cada um agora consiga abrir o coração e liberar esse ressentimento e falar sem medo, pois estamos num ambiente seguro, na Tua presença, falando contigo, o único que de fato pode nos ouvir e atender. Que esta palavra venha frutificar no coração de cada um, Senhor. Por isso, cure, Senhor,